Graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do Projeto 400. São 20 mensagens de 20 minutos cada uma, com o propósito, o objetivo de compartilhar a mensagem de Deus, pregações, para fortalecermos a nossa fé constantemente em temas diversos. Eu estou aqui propositalmente nessa tenda que foi montada. Nós temos uma tenda aqui, e aqui uma mesa, e aqui referência de um altar, um ato de consagração e entrega diante do Senhor. E desde o primeiro domingo, no mês de julho, nós começamos um relógio de oração, onde as pessoas vêm aqui para fazer suas orações, e nós fazemos uma escala, seguindo todas as orientações, evidentemente, de evitar a aglomeração de pessoas. Então vem em duplas, no máximo em 3 pessoas, para estar orando a cada hora e depois vai fazendo um revezamento. E muitas têm sido as orações, a pedidos de oração que são colocados aqui, alvos de intercessão e oração, na expectativa e certeza de Deus ouvir as nossas orações e respondê-las conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E ao ver esse altar e aqui esse espaço que foi montado, compartilhei no meu coração, eu pensei, meditei no meu coração sobre uma palavra que está lá em Levítico, capítulo 6, onde há um ato de entrega, um holocausto que é entregue, para que houvesse ali a queima daquele holocausto, daquela oferta. E Arão, como sacerdote, deveria seguir todas as orientações do Senhor. E me chama a atenção, especialmente no versículo número 12, versículo número 13 de Levítico 6, a Bíblia fala que a orientação de Deus é que o fogo a ser colocado naquele altar, ele deveria ser mantido aceso e arderia aceso, e deveria ser constantemente, a cada manhã, colocado ali lenha para mantê-lo aceso. E aí é uma expressão bíblica, um versículo bíblico, que ele muitas vezes é utilizado, muitas vezes, às vezes sem essa compreensão do objetivo ao qual ele foi escrito. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6, verso 13. E quando você estuda ali o texto especificamente, era um ato de consagração, um ato de dedicação ao Senhor. Levítico é um livro de orientações de leis, de propósitos que deveriam ser estabelecidos naquele tempo, que compunham toda a organização cultica, por exemplo, para o povo de Deus, para Israel, para a nação de Israel. E Arão, como estabelecido como sacerdote, e a partir da sua família, a partir dele, uma linhagem sacerdotal, a gente percebe a orientação de Deus especificamente para o que fazer quando as ofertas eram trazidas. E nesse caso, ofertas de animais deveriam ser sacrificados. E aí é onde entra o texto. O fogo, ele servia como propósito de queimar a gordura, porque o animal, ao ser sacrificado, o sangue era aspergido como sinal, de cumprimento de uma promessa. O sangue daqueles animais, ao ser derramados, eles iam cobrir os pecados. A gordura do animal seria retirada da carne, ela seria colocada à parte, a carne permaneceria para sustento dos sacerdotes, levitas, e no caso da gordura deveria ser queimada. Então, nesse texto, a orientação que é dada para Arão é que ele deveria recolher essas ofertas, então, a realizar o sacrifício e queimá-las no altar. E ali o fogo seria aceso e deveria arder continuamente. E aí a orientação que Deus dá é que cada manhã, então, o sacerdote vinha aí, colocava mais lenha e mantinha o fogo aceso no altar continuamente. O propósito principal era queimar aquela gordura, num ato sacrificial, num ato simbólico e num ato profético, por assim dizer. É interessante quando nós estudamos esse texto e trazemos para a realidade de Israel e para a nossa própria vida, nós percebemos como esse símbolo, do fogo
sempre está relacionada a algo da parte do Senhor. O próprio fogo, ele simboliza o Espírito Santo. O fogo na Bíblia, ele tem, nesse contexto aí no Antigo Testamento, como um instrumento purificador. Quando se queimava a gordura, tinha um ato de purificação, de ter recolhido aqueles pedidos por parte daquela família ou pessoas que ali entregavam aquele animal a ser sacrificado, como um ato de consagração, como um ato de entrega, de rendição e arrependimento. O fogo vinha para queimar a gordura, e deixar tudo ali. Depois disso, a orientação dada é que quando ficasse as cinzas, assim seriam recolhidas e levadas e lançadas longe do arraial, bem distante, e depois se renovava aquele ambiente, aquele local onde permaneciam as cinzas dos animais que foram queimados, a parte pelo menos do animal que foi queimada. Então, quando eu medito sobre isso, eu percebo alguns tipos de aprendizado para a nossa vida, apesar do contexto ser totalmente distinto do nosso hoje. Nós não levamos animais para serem sacrificados nos templos, não há a figura desse sacerdote que tem esse objetivo, essa função de ser ali intermediador. Esses atos, alguns desses atos do Antigo Testamento, eu costumo dizer que eles eram considerados provisórios, porque eles foram criados para um tempo específico, mas eles tinham data de início, de meio e de fim, porque em Cristo, que se torna o Cordeiro de Deus, que se sacrifica por nós naquela cruz, ele então anula e cancela todos esses atos sacrificiais de animais serem queimados no altar. Mas apesar disso, nós podemos tirar, evidentemente, as lições, porque cada lei estabelecida por Deus não estava apenas com o propósito de orientar a nação de Israel sobre leis específicas. Ele queria trabalhar no coração de Israel sobre princípios. E como você trabalha princípios na vida da pessoa? Você começa a estabelecer regras que vão sendo repetidas constantemente até a pessoa entender o propósito, o princípio, o porquê daquela regra ou daquela lei. E aí a pessoa, entendendo o porquê, ela acaba praticando a lei sem necessariamente estar aprisionado à lei. Ele faz a lei porque ele compreendeu o objetivo da lei. Como, por exemplo, uma regra que é muito comum, especialmente nos últimos anos, quando se estabeleceu que é o uso obrigatório do cinto de segurança. Para a geração atual, nós vivemos agora nesse ano de 2020, 2010, 2005 para cá, eu não me recordo aqui a data que foi estabelecida essa lei. É muito comum as pessoas entrarem no carro, por exemplo, colocarem um cinto de segurança e dirigirem seu carro naturalmente. Mas houve uma época lá atrás onde as pessoas, o cinto de segurança era apenas um adereço de segurança do carro, mas que não era obrigatório o uso. Quantas vezes, eu sou mineiro de Belo Horizonte, a gente via famílias que saíam de Belo Horizonte para as praias do Espírito Santo. Eles costumam dizer que as praias do Espírito Santo são as praias de Minas Gerais, que quando chega épocas de feriado prolongado, épocas de férias escolares, as praias do Espírito Santo elas são tomadas de mineiros, E mineiro gosta muito de praia, evidentemente. E o pessoal vinha de Belo Horizonte para as praias no Espírito Santo, 300, 400, 500 quilômetros de viagem, dependendo de onde a pessoa morava em Minas Gerais, a cidade, e viajava aquela turma toda numa Kombi, num Fusca às vezes, enfim, numa Brasília, que eram os carros muito comuns naquela época, e vinham sem cinto de segurança. Vinham 6 pessoas apertadas, 3, 4 pessoas atrás apertadas no carro. Não tinha essa obrigatoriedade. Então as pessoas andavam com cinto, criança no colo, criança nem era contada como passageiro, As pessoas sentavam ali, 2 adultos, 3 adultos atrás, e cada um colocava uma criança no seu colo, viajavam longe, não havia obrigatoriedade de uso de cinto de segurança nem nada. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, se percebeu a quantidade enorme de mortes, de acidentes fatais provocados no trânsito sem o mínimo de segurança. Então percebeu-se que o cinto de segurança, por isso que o nome é dado nesse sentido, ele era extremamente importante para quando acontecesse um acidente, a pessoa que estivesse presa ao cinto de segurança
as condições dela sobreviver eram muito grandes, né? E de não haver um acidente fatal, elas eram muito grandes. Então, apesar de começar isso com orientações, com sugestões, chegou um determinado momento, isso foi estabelecendo leis essas que primeiro começou que as estradas federais eram obrigatórias o cinto de segurança, não necessariamente dentro das cidades, mas posteriormente essa lei acabou abrangindo todo o território nacional, independente se está numa cidade, uma zona rural, zona urbana, se está em estradas, enfim, não pouco importa, passou a considerar como algo obrigatório. Por que considerou algo obrigatório? Porque percebeu o bem que isso faz, a segurança que isso dá para um passageiro. Então, percebeu que o número de pessoas acidentadas que utilizavam o cinto de segurança, que sobreviviam a esses acidentes, que tinham feridas, machucados menos sérios, era um número muito grande em comparação de pessoas que andavam sem o cinto de segurança. Muita gente ainda insiste em andar sem cinto de segurança, só coloca o cinto de segurança quando vê uma blitz policial, quando vê um policial, então vai rapidinho e coloca o cinto de segurança. Porque essa pessoa ainda não entendeu a lei, o propósito da lei. Ela cumpre a lei pela lei. E a gente voltando na Bíblia aí, porque eu gastei um bom tempo nisso? Porque esse é um princípio que muitas pessoas utilizam nos dias de hoje. E as pessoas, quando falam sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar para queimar os holocaustos, os animais que eram trazidos como sacrifício, as pessoas começavam a entender que isso era apenas uma lei. Então cumpriu a lei pela lei. O que Deus queria fazer, na verdade, é ensinar o povo que estava por trás dessa lei, um ato de sacrifício, ou seja, para que houvesse a remissão de um pecado, ou naquele Antigo Testamento, no caso, um pecado ser coberto, deveria ter derramamento de sangue e morte, ou seja, um ato de sacrifício. Alguém tinha que morrer para pagar por aquele pecado, até que no Novo Testamento alguém morreu pagando pelos nossos pecados, que foi o Senhor Jesus. Então por isso que ele anula todos os sacrifícios do Antigo Testamento, se cumprem nele, melhor dizendo, os sacrifícios do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus, porque a partir do seu sacrifício, automaticamente não há mais necessidade de sacrificar animais, porque o Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo, era o Senhor Jesus, e ele se sacrificou por nós naquela cruz, ao morrer pelos nossos pecados. Então, a função do fogo nesse ato de sacrifício era uma função de purificação. Ele trazia um princípio de purificação. Então, o que a gente pode tirar, apesar de ser uma lei do Antigo Testamento e essa lei de sacrifício se cumpre em Cristo, o que nós podemos aprender com um fogo que arde continuamente no altar e jamais se apagará? Princípio número 1, baseado no próprio texto que eu trouxe como referência, é que o fogo, ele sendo ali constantemente aceso ou mantido aceso, era importantíssimo no processo de ato de sacrifício, porque constantemente, em determinados períodos, as famílias vinham trazendo seus animais, então o fogo precisava estar aceso a qualquer momento, para que quando o animal era trazido e sacrificado, a gordura retirada do animal, a gordura era lançada no fogo e seria ela então queimada, não apenas para se desfazer da gordura, mas como um ato profético, dizendo a purificação está sendo estabelecida pelo fogo. Ou seja, eu percebo aqui um princípio, há necessidade constante do fogo estar aceso, para que a purificação ela seja constante, porque na nossa caminhada, na nossa vida, quantas vezes nós derrapamos, nós vacilamos, nós às vezes não fazemos aquilo que agrada o coração do Senhor, nos arrependemos agora dos nossos pecados, mas daí a pouco estamos lá nós novamente cometendo novos pecados, infelizmente. Por isso o fogo precisa estar aceso continuamente, para que a qualquer instante, a qualquer momento, haja arrependimento no meu coração e consequentemente haja purificação dos pecados aos quais porventura eu vier a cometê-los. A segunda coisa é que o sacerdote ele tinha que toda manhã abastecer aquele fogo, ele tinha que colocar lenha. A lenha era o combustível, né? A lenha precisava ser colocada, porque se não colocasse lenha, esse fogo ia se apagando, esse fogo ia diminuindo até o ponto de ser extinto. Esta lenha, nós temos vários símbolos na Bíblia, como
o simbolismo da lenha, mas um deles, o principal deles, quando se relata a lenha em relação ao fogo, é uma vida de oração, que mantém o fogo aceso, que mantém o ato de purificação da parte de Deus, a ação purificadora de Deus em nossas vidas, através de uma vida de oração constante. E é necessário estarmos em oração, sermos essa lenha. Todos os dias, pela manhã, o sacerdote colocava uma lenha para manter a chama acesa, manter o fogo aceso. Isso eu aprendo para mim, que constantemente eu preciso abastecer a minha vida de oração, porque a vida de oração é que vai manter essa lenha acesa. E aqui, por exemplo, nós estamos em processo de oração, nós estamos continuamente em oração, estamos desafiando a igreja nesse mês de julho, um mês que nós estamos profetizando seja um mês de virada, iniciando o segundo semestre de 2020, para iniciarmos uma nova etapa, virando a página de todas as coisas ruins que aconteceram desde o início do ano 2020. Significa que vai ser um mar de rosas no segundo semestre? Não, evidentemente não, mas virar no sentido de virar a chave, lutar contra essas coisas, nos posicionar contra aquilo que muitas vezes tem ferido, atingido os nossos corações. Por isso, precisamos continuamente abastecer o fogo com lenha. Constantemente precisamos estar ali colocando combustível para que queime esse fogo, não apague, ele arda continuamente sobre o altar, jamais se apagará. E essa expressão final, quando diz jamais se apagará, está evidentemente correlacionada ao ato contínuo de abastecimento deste fogo com lenha. Mas quando a gente pensa nesse fogo sendo uma ação poderosa de Deus, quando a gente pensa que essa ação purificadora, ela simbolicamente estava representada naquele fogo que queimava a gordura, nós lembramos do Senhor, que Ele é fogo consumidor. A Bíblia fala isso. Nós lembramos do altar do Senhor. A Bíblia fala que no altar do Senhor há o fogo, há a presença de Deus, há a glória do Senhor ali manifesta naquele lugar de forma sobrenatural e poderosa, e ele não se apaga. A presença de Deus não diminui, ele continua atuando constantemente, apesar de que há a responsabilidade da minha parte. Eu preciso abastecer este fogo através da lenha. Mas quando diz jamais se apagará, está se referindo também a um ato da parte de Deus. Deus jamais vai desistir, Deus jamais vai interromper a sua bênção e o seu favor. Ele vai continuar fazendo. Nós é que precisamos responder ao favor de Deus. O favor de Deus esse que nós não merecemos, ao qual nós damos o nome de graça, que é favor imerecido. Portanto, aqui há um símbolo, aqui está a palavra de Deus, ali é o símbolo do óleo, da unção, e ali é o símbolo de uma chama, que está sendo mantida acesa nesse espaço aqui que nós dedicamos como altar do Senhor, da tenda de oração. Nós temos orado, clamado ao Senhor e pedido a Deus para que Deus mantenha, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção, o seu favor sobre as nossas vidas. E é necessário continuarmos com esse propósito, independente de hoje especificamente, ser um tempo de oração, mas que não termine, não pare, que continuemos em oração contínua, porque o fogo do Senhor precisa arder no altar continuamente e jamais ser extinto, jamais ser apagado, porque isso vai nos dar condição de buscarmos ao Senhor a tempo e a fora de tempo, vai nos dar condição de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, entregar as nossas vidas a Ele de forma real e sincera e verdadeira, e também vai nos dar condição de perceber como a graça de Deus age em nosso favor em todos os instantes, em todos os momentos. Portanto, eu quero desafiar você e também convidá-lo a você manter o seu altar, o fogo de Deus aceso, manter ele aceso através de uma vida de oração, através de um ato de entrega, através dessa madeira, dessa lenha, para manter este fogo aceso constantemente, não desistir, não desanimar, porque isso faz com que o fogo mantenha aceso, e o fogo mantendo aceso, há a purificação sobre as nossas vidas, há a purificação em nosso coração, e nós devemos bendizer e louvar o nome do Senhor por isso. Faça a sua parte, faça a minha parte. Deus promete continuamente estender sua graça sobre nós, a superabundante graça
dele sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.